Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 28 de janeiro, sábado. A igreja celebra São Tomás de Aquino e nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículos de 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. O convite de Jesus à mudança. A mudança que desestabiliza a nossa vida, causa desconforto e insegurança. Mas essa mudança é necessária para ir ao encontro de outras pessoas, para ir ao encontro daqueles que ainda não ouviram a palavra, não tiveram a graça de ver o testemunho de Jesus. E os discípulos não precisam de temer a mudança, pois Jesus está com eles. Jesus irá com eles. A mudança faz parte da nossa vida. E quando a gente aceita a mudança, ela se torna mais leve, mais fácil. E quanto mais a gente resiste, mais causa dor e sofrimento em nossa vida. Por isso, não vamos ver a mudança como perder aquilo que se foi, mas vamos ver a mudança como acolher aquilo que chega, acolher a novidade, fazer novas experiências. E os discípulos despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. As multidões foram para ouvir a palavra de Jesus, para conversar com os apóstolos, para ouvir a palavra e receber as bênçãos do Senhor. Depois que tudo foi realizado, eles então entraram na barca e seguiram adiante. Havia outras barcas com ele, e começou então a soprar um vento muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Aqui nós observamos o mar. A imensidão do mar representa as possibilidades, as fragilidades, as dúvidas, o medo. O medo do novo, o medo da travessia, o medo da mudança. As ondas fortes representam as dificuldades, as provações, os desafios que todos nós enfrentamos todos os dias. E a barca representa a nossa vida, representa a igreja, tão pequena diante do mar, tão frágil diante das ondas e dos ventos. E os ventos eram tão fortes que ela começou a encher de água e já quase afundava. E os discípulos observavam que Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Aqui nós observamos a tranquilidade de Jesus. Qual é a reação diante de Jesus diante de tudo aquilo, diante de toda preocupação, diante de tanto perigo, tanto medo? Jesus dorme tranquilo, mas ele está ali, presente. É o que acontece na vida de todos nós. Muitas vezes passamos por grandes dificuldades, por imensas provações e parece que Jesus está dormindo, que ele está apático, indiferente. Mas não. Jesus está ali, está presente. Tudo passa. A barca não irá afundar, pois Jesus está com ela, está comigo, está com você. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Eles interpretaram o sono de Jesus como uma indiferença, como se não se importasse. Ora, mas Jesus estava ali, era a vida dele também que estava em risco. Ele se importava sim, mas ele queria experimentar a fé dos discípulos. Ele queria provar a fé dos discípulos. E ele então, Jesus se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Com uma única palavra de Jesus, tudo voltou ao normal. Tudo voltou na paz. Então Jesus perguntou aos discípulos:
Por que sois tão poderosos, tão medrosos? Ainda não tendes fé? O medo está presente no coração de todos nós, mas ele não pode nos impedir de seguir em frente. Ele não pode nos impedir de confiar em Deus que tem infinito poder sobre nós e sobre a vida. E Jesus disse: ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: mas o que é isto? Ele manda até nos ventos e o mar obedece? Ficaram se questionando quem era Jesus, qual, qual era a sua missão. Imenso era o seu poder. Os discípulos estavam conhecendo Jesus e compreendendo o seu poder, experimentando o seu amor, para que assim pudessem cada vez mais compreender o poder de sua graça. É assim que Jesus age na nossa vida, nos dá sinais do seu amor, realiza maravilhas na nossa vida, para que nas próximas ocasiões de sofrimento possamos entender e compreender que Ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.